Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder iniciar mais um programa junto com você, na sua companhia, meditando a palavra de Deus. Hoje é sábado e queremos fazer esse pequeno exame de consciência, fazer essa pequena reflexão, olhando para a semana que se passou. Primeira semana do Advento, primeira semana em que nós estamos nos preparando para a chegada de Jesus no Natal. E o que nós fizemos até então? Reflita, coloque-se nas mãos do Senhor e abra o seu coração para que a transformação aconteça. A nossa igreja, ela tem dois grandes momentos de reflexão, de olhar para dentro, olhar para o coração, que é o momento do Advento e o momento da Quaresma. Momentos que antecedem grandes celebrações. Um, o nascimento de Jesus, o outro, da ressurreição de Jesus. Então, que nós possamos olhar para o nosso coração, reorganizar as coisas que não estão muito bem e assim olhar para frente, caminhar e ir ao encontro do Senhor. Convido você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 10, versículo 1 e do versículo 6 ao versículo 8. Um pouquinho mais complicada a citação de hoje, mas eu vou tentar repetir para você. Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o capítulo 10, versículo 1 e do versículo 6 ao versículo 8. O texto diz assim: Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho de cura, de transformação. Tantos ressentimentos que nós trazemos em nosso coração. E o grande chamado de Jesus Cristo é para que nós possamos nos curar dos nossos ressentimentos, corrigir aquilo que ficou pendente no passado, para que nós, com o coração leve, possamos trilhar um novo caminho. Ninguém consegue ir adiante quando tem um fardo, um peso muito pesado nas suas costas. E às vezes o passado faz com que esse fardo fique super pesado, muito pesado. E aí nós não conseguimos ir adiante. Nós vamos nos arrastando. Parece que a nossa vida não evolui. Por quê? Pela carga pesada do passado que nós trazemos em nós. E aí, tempo do Advento, tempo de recolhimento, tempo de reflexão, nós paramos e começamos a reorganizar a nossa vida.
paramos e começamos a refletir: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu deveria ter feito e não fiz até então? O que é que vou fazer a partir de agora? A nossa vida é esse constante fazer coisas, mas que estas coisas que fazemos estejam embasadas no ensinamento de Jesus. Por 2 vezes, Jesus nos fala da cura das doenças e das enfermidades. No final do versículo 35 e no final do versículo 1 do capítulo 10. Curar todo tipo de doença e de enfermidade. Quais as doenças que nós temos? Quais as nossas enfermidades? Doenças físicas? Doenças espirituais? Tanta gente é doente espiritualmente. Não consegue evoluir na sua caminhada de fé. As doenças espirituais assolam, afetam a nossa sociedade. E por isso tanto egoísmo, tanta distância de Deus. E aí nós precisamos ouvir o que Jesus está nos dizendo. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que nem sequer conseguem celebrar bem o próprio Natal, não conseguem conviver em família, estas doenças que precisam ser curadas. Ide a estas pessoas. Você vai dizer: mas essas pessoas são inacessíveis, elas não se abrem. Inicie rezando por elas. Coloque em oração, mas com fervor no seu coração. Apresente-as ao Senhor. E diz assim: no vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. E olha de novo o que Jesus diz: curai doentes, expulsai demônios, ressuscitai mortos, purificai leprosos. E ainda nos explica de que forma nós devemos fazer as coisas. De graça recebestes, de graça deveis dar. É a graça de Deus que é derramada sobre nós e essa graça deve ser transmitida. Nós precisamos ser canal desta graça. Você é um canal da graça de Deus. Deixe a graça de Deus agir em você e leve essa mesma graça a tantos que estão necessitando. Compartilhe a palavra com seus contatos, seus amigos. Não deixe de evangelizar, porque evangelizar é preciso.